Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma videoaula. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Severino Nascimento, sou estudante de Química Licenciatura na UFRN e faço parte do programa Residência Pedagógica. A videoaula que irei trazer para vocês hoje será sobre propriedades coligativas. Iremos falar um pouco sobre a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmometria. Se você é novo no canal, se inscreva e deixe seu like, pois temos vídeos novos todos os dias 1 e 15 de cada mês. Então, sem mais delongas, bons estudos e vamos ao vídeo. Para darmos início à nossa videoaula de hoje, vamos primeiro saber o que é e onde são encontradas propriedades coligativas. As propriedades coligativas envolvem os estudos sobre as propriedades físicas das soluções, mais precisamente de um solvente em presença de um soluto. Ainda que não seja do nosso conhecimento, as propriedades coligativas são muito utilizadas em processos industriais e mesmo em diversas situações cotidianas. Relacionadas a essas propriedades estão as constantes físicas, por exemplo, a temperatura de ebulição ou de fusão de determinadas substâncias. Como exemplo, podemos citar o processo da indústria do automóvel, como a adição de aditivos nos radiadores dos carros. Isso explica por que, em locais mais gélidos, a água presente no radiador não congela. Processos realizados com alimentos, como o salgamento de carnes ou mesmo os alimentos saturados em açúcar, evitam a deterioração e proliferação de organismos. Além disso, a desalinização da água retirada de sal, bem como o espalhamento de sal na neve em locais onde o inverno é muito rigoroso, corroboram a importância do conhecimento dos efeitos coligativos nas soluções. Antes de mais nada, devemos nos atentar aos conceitos de solvente e soluto, ambos componentes de uma solução. Solvente, substância que dissolve, soluto, substância dissolvida. Como exemplo, podemos pensar numa solução de água com sal, onde a água representa o solvente e o sal representa o soluto. Os assuntos relacionados a essa videoaula são a tonoscopia ou tonometria, a ebulioscopia ou ebuliometria, a crioscopia ou criometria, a osmometria e vamos ver também a lei de Raoult. A tonoscopia, também chamada de tonometria, é um fenômeno que se observa quando ocorre a diminuição da pressão máxima de vapor de um líquido. Isso ocorre por meio da dissolução de um soluto não volátil. Sendo assim, o soluto diminui a capacidade de evaporação do solvente. Quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, a pressão de vapor do solvente diminui. Por exemplo, no caso da água, quando ela está a 25 graus Celsius, a sua pressão de vapor é igual a 3.172 pascais. Se adicionarmos açúcar à água, a sua pressão de vapor irá sofrer um abaixamento. Ou seja, a água com açúcar possui uma pressão de vapor menor que a água pura. Os cálculos envolvendo a tonoscopia são determinações matemáticas sobre a variação da pressão máxima de vapor de uma solução, as quais se baseiam em duas leis, a lei de Raoult e a lei de Babbo. De acordo com a lei de Raoult, o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor é diretamente proporcional à fração molar do soluto. Ou seja, abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor dividido pela pressão máxima de vapor do solvente será igual à fração molar do soluto. Já de acordo com a lei de Babbo, o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor não varia com a temperatura. Apenas as pressões de vapor da solução e do solvente sofrem variação com a temperatura. Além da fórmula apresentada anteriormente, outras fórmulas podem ser utilizadas nos cálculos envolvendo a tonoscopia, como por exemplo, cálculo do abaixamento absoluto. Nessa expressão, temos a subtração da pressão de vapor do solvente pela pressão de vapor da solução, ou seja, abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor será igual à pressão máxima de vapor do solvente menos a pressão máxima de vapor do solvente na solução.
Relação entre o abaixamento relativo e a molalidade. O abaixamento relativo da pressão máxima de vapor pode ser calculado utilizando-se o valor da molalidade, representado pela letra W. Porém, neste caso, a molalidade sempre está relacionada diretamente à constante tonoscópica, representada pelas letras K e T, do solvente. Por exemplo, abaixamento relativo da pressão máxima de vapor dividido pela pressão máxima de vapor do solvente será igual à constante tonoscópica vezes a molalidade. Caso o exercício não forneça a molalidade, podemos calcular da seguinte forma. Molalidade será igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Observação. A massa do solvente na molalidade é sempre trabalhada na unidade quilograma. Assim, podemos substituir a fórmula da molalidade na fórmula do abaixamento relativo da seguinte forma. Abaixamento relativo da pressão máxima de vapor dividido pela pressão máxima de vapor do solvente será igual a constante tonoscópica vezes a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente. No exemplo que vamos trabalhar, diz o seguinte: o abaixamento da pressão de vapor do solvente em soluções não eletrolíticas pode ser estudado pela lei de Raoult, P1 igual a X1 vezes P10, onde P1 é a pressão de vapor do solvente na solução, P10 é a pressão de vapor do solvente puro à mesma temperatura, e X1 é a fração molar do solvente. Ele pergunta: qual a variação da pressão de vapor do solvente de uma solução que possui 18 gramas de glicose e 90 gramas da água a 40 graus Celsius? Dados. Considere a pressão de vapor da água a 40 graus Celsius igual a 55,3 milímetros de mercúrio. Massa molar da glicose igual a 180 gramas por mol. Massa molar da água igual a 18 gramas por mol. Então, os dados fornecidos pelo exercício foram os seguintes. Massa do soluto, 18 gramas de glicose. Massa do solvente, 90 gramas da água. Temos que dividir por 1000 para trabalhar com quilograma. Então, ficará 0,09. Pressão de vapor da água a 40 graus Celsius será igual a 55,3 milímetros de mercúrio. Massa da glicose, 180 gramas por mol. E massa molar da água, 18 gramas por mol. Para calcular a variação da pressão de vapor, são necessárias a massa do soluto, a constante tonoscópica, a massa molar do soluto e a massa do solvente. Abaixo temos os passos para encontrar os dados que não foram fornecidos pelo exercício. Por exemplo, a constante tonoscópica não foi fornecida. Então, para calcular a constante tonoscópica do solvente, vamos dividir sua massa molar por 1000. Então, constante tonoscópica será igual a massa molar do solvente dividido por 1000. Constante tonoscópica será igual a 18, que é a massa molar do solvente, que é a massa molar da água, dividido por 1000. Então, a constante tonoscópica será igual a 0,018. Calcular o abaixamento relativo da expressão abaixo, no passo 2. Então, ele diz o seguinte: variação da pressão de vapor do solvente dividido pela pressão máxima de vapor será igual a constante tonoscópica vezes a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Colocando os valores dados na questão na fórmula, teremos variação de pressão de vapor do solvente dividido pela pressão máxima que foi dado na questão, 55,3, será igual a 0,018, que foi a constante tonoscópica que encontramos anteriormente, vezes a massa do soluto, 18, dividido pela massa molar do soluto, que foi 180, vezes 0,09, que foi a massa do solvente. Multiplicando esse valor de cima e depois multiplicando esse valor de baixo e fazendo a divisão dos valores encontrados, teremos 0,02. Então, variação da pressão de vapor será igual a 55,3 vezes 0,02. O 55,3, que é a pressão de vapor, está no primeiro termo dividindo. Vai passar para o segundo termo multiplicando. Então, teremos a seguinte resposta. Variação da pressão de vapor do solvente será igual a 1,106 milímetros de mercúrio. A ebullioscopia
também chamada de ebuliometria, é um fenômeno que contribui para o aumento da variação de temperatura de um líquido durante o processo de ebulição. Isso ocorre por meio da dissolução de um soluto não volátil. Por exemplo, quando acrescentamos açúcar na água que está prestes a entrar em ebulição, a temperatura de ebulição do líquido aumenta. Quando um determinado solvente recebe um soluto não volátil, sua temperatura de ebulição tende a aumentar, porque o soluto dissolvido passa a dificultar o rompimento das interações entre as moléculas de água e sua passagem consequente para o estado de vapor. Os cálculos envolvendo a ebulioscopia são realizados no intuito de determinar a variação da temperatura de ebulição de um solvente quando a ele é adicionada uma quantidade de soluto não volátil. Os cálculos ebuliosmétricos são realizados através da utilização de fórmula que apresentam como base o aumento ou variação da temperatura de ebulição do solvente, ou seja, variação de temperatura de ebulição do solvente será igual à temperatura de ebulição da solução menos a temperatura de ebulição do solvente. De acordo com o químico Raoult, a variação da temperatura de ebulição de um solvente na solução está diretamente relacionada com o produto da constante ebulioscópica pela molalidade, ou seja, variação da temperatura de ebulição do solvente será igual a constante ebulioscópica vezes a molalidade. Caso o exercício não forneça a molalidade, podemos encontrá-la da seguinte forma. Molalidade será igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Substituindo a fórmula da molalidade na expressão de Raoult, teremos o seguinte. Variação da temperatura de ebulição do solvente será igual a constante ebulioscópica vezes massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente. O exemplo que trouxemos para calcular a ebulioscopia diz o seguinte. A elevação da temperatura de ebulição de um solvente devido a um soluto não volátil, formando solução molecular, é diretamente proporcional à molalidade da solução. Supondo que 1,6 gramas de uma dada substância dissolvidos em 20 gramas de água forma uma solução molecular que ferve a 101,04 graus Celsius a 1 atm. Qual a massa molecular dessa substância? Dado constante ebulioscópica igual a 0,52 graus Celsius mol por quilo. Então, os dados fornecidos pelo exercício, pela questão, foram o seguinte. Massa do soluto, 1,6 grama. Massa do solvente, 20 gramas. Temos que dividir por 1000 para trabalhar com quilograma, então ficará 0,02. Constante ebulioscópica, 0,52 graus Celsius mol por quilo. Temperatura de ebulição da solução, 101,04 graus Celsius. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. E a questão está pedindo a massa molecular da substância. Então, o exercício forneceu dados suficientes para utilizarmos a expressão matemática para cálculo em ebulioscopia. Iremos utilizar a seguinte forma. Temperatura de ebulição da solução menos a temperatura de ebulição da água será igual a constante ebuliosmétrica vezes massa molar do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Substituindo os valores dados do exercício na equação, teremos 101,04, que é a temperatura de ebulição da solução, menos 100, que é a temperatura de ebulição da água, será igual a 0,52, que é a constante ebulioscópica, vezes 1,6, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, que é o que ele está pedindo no exercício, vezes 0,02, que é a massa do solvente. Então, fazendo os cálculos, teremos 101,04 menos 100, 1,04. Multiplicando 0,52 vezes 1,6, teremos 0,832. Repetimos essa parte de baixo. Então, massa molecular da substância vezes 0,02. Agora, iremos multiplicar cruzado. 1,04 vezes massa molecular da substância vezes 0,02 será igual a 0,832.
Fazendo esses cálculos, essa multiplicação de 1,04 vezes 0,02, teremos 0,0208 vezes massa molecular da substância igual a 0,832. Massa molecular da substância será igual a 0,832 dividido por 0,0208. 0,0208 está no primeiro termo multiplicando, então passará para o segundo termo dividindo, ou seja, a massa molecular da substância será igual a 40 gramas por mol. A crioscopia, também chamada de criometria, é um processo em que ocorre a diminuição da temperatura de congelamento de uma solução. Isso porque, quando se dissolve um soluto não volátil em um líquido, a temperatura de congelação do líquido diminui. Um exemplo de crioscopia são os aditivos anticongelantes que se colocam nos radiadores dos automóveis em locais onde a temperatura é muito baixa. Esse processo evita o congelamento da água, auxiliando na vida útil dos motores dos carros. Além disso, o sal espalhado nas ruas dos locais, onde o inverno é muito rigoroso, evita o acúmulo de gelo nas estradas. Os cálculos envolvendo crioscopia são importantes, pois auxiliam na determinação de diversos aspectos relacionados à solução e a seus componentes, tais como massa do soluto em grama, massa do solvente em quilograma, constante crioscópica do solvente em graus Celsius mol por quilo, molaridade em mol por quilo, massa molar do soluto em grama por mol, variação da temperatura de congelamento do solvente Δθ em graus Celsius, temperatura de congelamento do solvente θ2 em graus Celsius e temperatura de congelamento do solvente na solução θ em graus Celsius. Esses aspectos estão presentes na expressão geral para os cálculos envolvendo crioscopia, proposta abaixo. Δθ será igual a constante crioscópica vezes molaridade. Como Δθ é a variação entre a temperatura de congelamento do solvente e a temperatura de congelamento do solvente na solução, podemos reescrever a expressão da seguinte maneira: temperatura de congelamento do solvente menos temperatura de congelamento do solvente na solução será igual a constante crioscópica vezes molaridade. Já a molaridade pode ser expressa da seguinte forma: molaridade igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Assim, a expressão para os cálculos que envolvem crioscopia pode ser escrita de uma forma mais genérica: temperatura de congelamento do solvente menos temperatura de congelamento do solvente na solução igual a constante crioscópica vezes massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente. No exemplo temos o seguinte: uma solução contendo 0,994 gramas de um polímero de fórmula geral, C2H4N, em 5 gramas de benzeno, tem ponto de congelamento 0,51 graus Celsius mais baixo que o do solvente puro. Determine o valor de N. Os valores dados na questão foram os seguintes: constante crioscópica do benzeno 5,10 graus Celsius mol por quilo, massa do benzeno 5 gramas, temos que transformar essa massa em quilogramas, então ficará 0,005 quilos, massa do polímero 0,994 gramas, variação da temperatura de congelamento na água 0,51 graus Celsius e temos que encontrar a massa molar do soluto. Para determinar a massa molar do soluto, vamos fazer o seguinte: multiplicar a massa do elemento pela quantidade de átomos na fórmula e em seguida somar os resultados. Então, temos 2 átomos de carbono mais 4 átomos de hidrogênio. Então, 2 vezes 12, que é o valor da massa molar do carbono, mais 4 vezes 1, que é a massa molar do hidrogênio. 2 vezes 12, 24, mais 4 vezes 1, 4. Então, a massa molar do soluto será igual a 28N. Utilizando os dados fornecidos na expressão para o cálculo envolvendo crioscopia. Variação de temperatura de congelamento é igual a constante crioscópica vezes molaridade. Então, variação na temperatura de congelamento é igual a
constante crioscópica, vezes massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes a massa do solvente. Transferindo os valores dados na questão para a fórmula, teremos 0,51, que é a variação na temperatura de congelamento da água na solução, igual a 5,1, que é a constante crioscópica do benzeno, vezes 0,994, que é a massa do soluto, dividido por 28, que é a massa molar do soluto encontrado anteriormente, vezes 0,005, que é a massa do solvente. Multiplicando cruzado, teremos 0,51 vezes 28N vezes 0,005, que será igual a 5,0694, que é o valor encontrado nessa multiplicação, 5,1 vezes 0,994. Então, fazendo essa multiplicação, aqui abaixo teremos 0,51 vezes 28N vezes 0,005, 0,0714N, igual a 5,0694. Então, 5,0694 dividido por 0,0714, o 0,0714 está no primeiro termo multiplicando, passará para o segundo termo dividindo. Encontraremos o seguinte resultado. Então, o valor de N na questão é igual a 71. A osmometria é um tipo de propriedade coligativa que está relacionada com a pressão osmótica das soluções. Osmose é um processo físico-químico que envolve a passagem de água de um meio menos concentrado para outro mais concentrado. Isso ocorre através de uma membrana semipermeável, a qual permite somente a passagem de água. A chamada pressão osmótica é a pressão que permite que a água se movimente. Em outras palavras, é a pressão exercida sobre a solução, a qual impede sua diluição pela passagem do solvente puro através da membrana semipermeável. Sendo assim, a osmometria é o estudo e a medição da pressão osmótica nas soluções. O físico e químico holandês Van 't Hoff foi responsável por postular duas leis associadas à osmometria. A primeira diz o seguinte: em temperatura constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à molaridade da solução. Já a segunda fala o seguinte: em molaridade constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à temperatura absoluta da solução, ou seja, quando duas grandezas são consideradas proporcionais, isso significa que quando uma varia uma taxa x, a outra variará na mesma taxa ou proporção. Quando isso acontece de maneira diretamente proporcional, a grandeza B aumentará na mesma proporção que a grandeza A aumentar. Para calcular a pressão osmótica das soluções moleculares e diluídas, utiliza-se a seguinte fórmula: pressão osmótica da solução em atm será igual a molaridade da solução em mol por litro vezes a constante universal dos gases perfeitos, que é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin, vezes a temperatura absoluta da solução em Kelvin. O exercício que vamos resolver diz o seguinte: eventualmente, a solução 0,30 molar de glicose é utilizada em injeção intravenosa, pois tem pressão osmótica próxima à do sangue. Qual é a pressão osmótica em atmosferas da referida solução a 37 graus Celsius? Os dados fornecidos pelo exercício foram os seguintes: a molaridade igual a 0,30 mol por litro, a constante universal 0,082 atm litro mol K, a temperatura 37 graus Celsius, porém temos que transformar em Kelvin, somaremos com 273 e teremos 310 Kelvin. Aplicando esses valores na fórmula da pressão osmótica, para soluções moleculares teremos
Pressão osmótica é igual a molaridade vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então, pressão osmótica será igual a 0,30 mol por litro vezes 0,082 atm litro mol a menos 1 K a menos 1 vezes 310 K, cortando mol por mol, litro por litro e Kelvin por Kelvin e fazendo essa multiplicação, teremos o resultado de aproximadamente 7,63 atms. A chamada Lei de Raoult foi proposta pelo químico francês François-Marie Raoult. Ele estudou os efeitos coligativos tonométrico, ebuliométrico e criométrico, auxiliando nos estudos das massas moleculares das substâncias químicas. Ao estudar os fenômenos associados à fusão e ebulição da água, ele chegou à conclusão de que, ao dissolver 1 mol de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 kg de solvente, tem-se sempre o mesmo efeito tonométrico, ebuliométrico ou criométrico. Assim, a lei de Raoult pode ser expressa da seguinte maneira. Numa solução de soluto não volátil e não iônico, o efeito coligativo é proporcional à molaridade da solução. Ela pode ser expressa da seguinte maneira. A pressão máxima de vapor de uma solução será igual ao produto da fração molar do solvente com a pressão máxima de vapor do solvente puro. Vamos resolver agora um exercício utilizando a lei de Raoult. O exercício diz o seguinte. A pressão de vapor da água pura é de 3,2 kPa a 25 graus Celsius. Qual será a pressão de vapor de uma solução à mesma temperatura que possui 0,40 mol de glicose em 2 mol de água? Os dados fornecidos foram os seguintes. A pressão do solvente puro, 3,2 kPa, o número de mol do solvente, 2 mols, o número de mol do soluto, 0,40 mols. Ele está querendo que a gente encontre a pressão de vapor da solução. Porém, ele também não nos deu a fração molar. Sabemos que a lei de Raoult diz o seguinte, que a pressão máxima de solução é igual a fração molar do solvente vezes a pressão do solvente puro. Então, a pressão da solução será igual a fração molar do solvente vezes 3,2 kPa. Não temos a fração molar, então temos que encontrar a fração molar. Como faremos para encontrar a fração molar? Utilizaremos a seguinte forma. Fração molar do solvente será igual a número de mol do solvente dividido pelo número de mol do solvente mais o número de mol do soluto. Então, vamos colocar na equação os valores dados pela questão. Fração molar do solvente será igual a 2 mol, que foi o número de solvente dado na questão, dividido por 2 mols do solvente mais 0,40 mol do soluto. Então, 2 dividido pela soma desse valor daqui de baixo, teremos 0,833. Ao encontrarmos o valor da fração molar, teremos o seguinte. Pressão da solução será igual a 0,833 vezes 3,2 kPa. Então, a pressão de vapor da solução nessa questão será 2,67 kPa. Agora vamos exercitar o que acabamos de aprender. A questão diz o seguinte. A adição de 150 gramas de sacarose a 1 litro de água pura fará com que a. Sua pressão de vapor diminua. B.
passe a conduzir corrente elétrica. C. Sua pressão de vapor aumente. D. Seu ponto de ebulição diminua. E. Seu ponto de congelamento aumente. Vamos analisar. Conforme estudado na propriedade coligativa de tonoscopia, a pressão de vapor de um solvente diminui quando é adicionado a ele um soluto não volátil, como a sacarose, em virtude das interações que se estabelecem entre as moléculas de sacarose e de água. Então, nossa resposta certa é a letra A. Sua pressão de vapor diminui. Porque na letra B, ele pergunta: passa a conduzir corrente elétrica? A solução não passa a conduzir corrente elétrica, porque a sacarose não forma íons em água. Na letra C, ele diz: sua pressão de vapor aumenta? Não, a sua pressão de vapor diminui. Na letra D, seu ponto de ebulição diminui? Não, seu ponto de ebulição aumenta, uma propriedade coligativa da ebulioscopia. Na letra E, seu ponto de congelamento aumente? O seu ponto de congelamento diminui, propriedade coligativa da crioscopia. Vamos ao próximo exercício. Se deixarmos um ovo cru imerso em uma solução de vinagre por 2 dias, observaremos que a casca do ovo desaparecerá completamente e a membrana semipermeável que envolve a clara e a gema ficará à vista. Além disso, o volume do ovo aumentará, isto é, ele inchará e subirá para a superfície. Qual propriedade coligativa está relacionada com esse fenômeno? Vamos analisar. A casca de ovo é composta basicamente de carbonato de cálcio, que reage com o ácido acético do vinagre e desaparece. A variação do volume ocorre graças a um processo de osmose, no qual a água atravessa uma membrana semipermeável da região mais diluída para a região mais concentrada. Assim, quando o ovo é imerso no vinagre, solução mais diluída, a água entra no ovo em uma tentativa de tornar as concentrações de soluto de ambos os lados da membrana semipermeável do ovo iguais. Desse modo, o ovo aumenta de volume. Então, nossa resposta certa, letra D, osmose. Essas foram nossas referências bibliográficas para a realização dessa videoaula. O livro Ser Protagonista, Química 2, Ensino Médio, de Júlio César e Ana Luísa. O livro Vivar Química, Ensino Médio, volume 2, de Novaes e Tissone. O livro Química, Ensino Médio 2, de Eduardo Fleury e Andréa Horta. Mais uma vez, agradecendo a vocês por essa participação em nossa videoaula. Aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado e até lá. Gostou do conteúdo? Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Aguardo você em nossa próxima videoaula. Até lá!